Buenas, resolvendo esse exercício aqui agora. Padrão. Quando eu olho este exercício, o que me vem à mente? Que a gente vai usar padrão circular aqui, não tem o que fazer. Padrão circular de esboço. Então, analisando o desenho. Qual que vai ser o recurso que a gente vai utilizar para fazer o 3D desse cara? É uma extrusão. Então a gente vai copiar o esboço e depois vai fazer uma extrusão, dando um volume para esse esboço de 12,7 milímetros. Então a estratégia aqui é copiar esse esboço. Então eu vou lá fazer um círculo de 230 de diâmetro, 230 milímetros. Deixa eu fazer aqui. Ó, primeiro a gente vê se tá em milímetro grama segundo, que o exercício anterior ele era em polegada. Então, comando círculo, dimensão inteligente, 230. Tá, o que mais? 230. A gente tem esses elementos aqui agora. Esses elementos, como é que a gente vai fazer esses elementos? A gente tem círculos de raio de 45, só que a gente não tem o posicionamento desses caras. Ou será que temos? Ó, a gente não tem a distância que ele fica, a distância do centro desses caras aqui, ó. Não tem, raio 45. Não tem. Então eu vou fazer, ó, vou criar bem aqui, ó. E vou, então agora eu tô desenhando esse cara aqui, ó, né? Vou dar uma dimensão para ele. Como a indicação dele aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha. Não, cara. Cadê? Ó, aqui, ó. Raio 45. Então, diâmetro é 90. Se tu não sabe fazer conta, que não é o caso, né? Eu tenho certeza. Dimensão inteligente, mas tá lá. Raio 45 e eu não sei multiplicar 45 por 2, transformar em diâmetro. Vai lá o Solid e faz conta por ti. 45 vezes 2. Ó, 90. Daí agora, mas não tem nada a ver com o desenho que eu tenho lá. Claro que não tem nada a ver. Mas vai ficar comando trim, aparar entidades, vou lá e corto, ó. Passa a vaca. Cortei, vou pegar esse cara e vou vir em padrão de esboço circular. São 4. 1, 2, 3, 4. Vou dar um OK. Vou dar um OK. Não ficou azul, Caetano, não sei o que eu faço. Pega um ponto azul e vê o que está acontecendo que tu não gostaria que acontecesse. Esse ponto ele tinha que estar em cima desse cara aqui. Ou esse ponto aqui, que é o ponto central do meu padrão de esboço circular, tinha que estar lá fixado na origem. Ficou fixado, fechou o pastel. Só que... isso aqui me incomoda, cara. Ó. A culpa não é minha. Mas eu acho que esse raio, ele não é... O centro desses círculos que a gente fez aqui, ó. Ele não é coincidente com esse diâmetro de 230. Eu acho que ele é mais pra fora. Mas eu não sei quanto, então eu vou manter assim. Ó, ele tá bem mais pra cima lá. Mas eu não sei o que eu faço. Vamos tirar esse cara aqui, ó. E vou botar ele pra fora, azar. Vou botar ele um pouquinho pra fora. Ele tinha que ter uma cota tipo assim, ó. 130, eu vou botar 125. Aí, então, ó, essa aqui era uma cota que o desenho tinha que me dar e ele não me deu. Agora tá mais coerente com o que a gente vê aqui, ó. Tá, fechou. Criamos os três
comando trim, aparar entidade, corta aqui, a paragem ativa, né? A paragem ativa tu seleciona a paragem ativa, segura o botão esquerdo do mouse e vai passando a tesourinha lá, ó. Se eu passar aqui, ó, vai cortar. Eu dou um Ctrl Z e corrijo o que eu fiz. E agora a gente cria esses elementos aqui, ó. Esses círculos, esses furos aqui, ó. Então qual que é a indicação para nós? A gente tem uma linha de construção reta e uma linha, uma na vertical e uma na horizontal. Eu vou criar isso aqui só para nos auxiliar aqui, ó. Então posso pegar a linha lá em cima, linha de centro. Então eu vou pegar uma linha de centro, que é a mesma coisa que uma linha de construção. Ela não tem função alguma a não ser nos auxiliar na construção. Então eu vou criar essas duas linhas aqui que vão nos auxiliar no posicionamento desses caras. Então, ó, o que que o desenho diz para nós? Que a gente tem que esses furos aqui, ó, eles são posicionados a 45 graus dessa linha e dessa linha. Então, dessa linha aqui, ó, daqui até aqui é 45, daqui até aqui 45, 45, 45, 45, 45. Então, eu vou pegar e vou criar uma linha lá, ó, partindo da minha origem, e vou pegar e vou largar aqui em cima. Daí agora eu pego dimensão inteligente, digo que daqui até aqui é 45 graus. 45 graus, fechou o pastel. E agora eu vou criar uma linha de construção para posicionar esses caras aqui, ó. Então, linha de centro, que eu posso pegar lá em cima, ó. Mas eu uso o gesto do mouse. E vou criar uma linha qualquer aqui, ó. Tá, criei uma linha qualquer. Vou pegar essa linha qualquer e, ó, a distância deles aqui, ó, 36 dividido por 2, 36,2 dividido por 2, 18,1. Ou seja, a distância daqui até essa linha de centro, a distância desse furo até esse furo é 36,2. Se eu dividir 18,1, ou seja, essa linha de construção é igual a essa linha de construção. Então eu pego o meu ponto médio lá da minha linha, ó. Tem uma linha aqui, se eu passo o mouse em cima dela, tem esse ponto amarelo. Esse ponto amarelo é a linha, é o ponto médio da minha linha. Ó, só cliquei nela, segurando o Ctrl, eu vou lá e clico em cima da linha de construção que eu criei ali, ó, e digo que são coincidentes. Ó, viu que o meu ponto ficou coincidente? Só que ele não tá, só que tá faltando uma restrição, né? Eu tô pegando o ponto azul e ele tá variando ali, ó. Agora eu digo que essa linha, então cliquei nessa linha, segurei o Ctrl, cliquei na minha linha de construção, digo que elas são perpendiculares. Ficou perpendicular. E é isso daí. Qual que é a distância, ó? Se eu pegar, daí como eu já criei aquela relação de ponto médio, agora basta eu dimensionar isso aqui com a dimensão lá do desenho, que é 36,2. 36,2. Se eu pegar desse ponto até essa linha, 18,1. Por quê? Por que eu não vou precisar dimensionar? Porque eu criei aquela restrição lá do ponto médio coincidente nessa linha. Então, linha azul ainda, Caetano, eu não sei o que fazer, me ajuda. Não é eu que tenho que te ajudar. Tu vai lá, ó, pega um pontinho azul, segura o botão esquerdo do mouse e arrasta. Vê o que está acontecendo que tu não gostaria que acontecesse. Então aqui, ó, ela tá movendo ali dentro. Tem uma dimensão lá no meu desenho que mude isso? Tem, sempre tem, 85 milímetros, ó. Então se eu pegar essa dimensão de 85, eu vou pegar essa dimensão de 85 aqui, peguei até aqui, ó. 85, ó a mágica, ficou preto, totalmente definido. E os furos são 8 furos de 16 milímetros de diâmetro. Então eu pego o comando círculo, vou lá e posiciono aqui, eu vou fazer uma bem maior. Posiciono aqui, eu vou fazer uma bem maior. Vou dizer que essa menorzinha que eu criei, ela tem 16. Ficou totalmente definido. E essa grandona aqui, ó, são iguais? Eu não vou criar uma dimensão. Ó, eu poderia fazer assim, ó, 16.
Pronto, resolvi meu problema. Mas a gente tem uma cota 16 e uma cota 16, sendo que os furos são iguais. Daí aqui a gente entra nos bons hábitos. Digo que esse furo, esse círculo, clico no círculo, seguro o CTRL, clico na aresta desse aqui e digo que são iguais. Fechou? Se eu precisar, se eu tiver 8 furos desse, eu vou lá e movo e mudo somente essa dimensão aqui, ó. Então se eu quisesse mudar para 12, aquele lá já mudaria também. Então é nesses momentos que esses bons hábitos nos ajudam. Se eu tivesse que mudar todos, eu mudaria só uma. Se eu tivesse que mudar todas, eu mudaria só uma dimensão e ele mudaria todos os furos que a gente tem. Tá, fechou. O que a gente precisa fazer agora? Replicar isso. Vou fazer o mesmo? Não vou fazer o mesmo. Porque eu já expliquei que existe um padrão no esboço circular. Então, seleciono esse cara e esse cara que são os elementos que eu quero fazer um padrão no esboço circular. Selecionei eles, padrão no esboço circular. Então, são 4. No espaçamento de 360 graus, espaçamento igual. Então, eu vou dar um OK. Tá azul, Caetano. Mesmo esquema de antes. Vou lá, tirei ele pra fora. Vou pegar a minha origem lá, ó, que era pra estar coincidente. Fechou o pastel. O que que falta pra nós? Esses fillets aqui, ó. Então, raio 10. Raio 10. Vou vir lá em comando fillet. Fillet de esboço. 10 milímetros já fica setado certinho ali, ó. Clicar aqui, vou clicar aqui. Vou clicar aqui. Clica aqui, clica aqui. Clica aqui, clica aqui. Clica aqui. Dou um OK. Fechou. E agora esse quadrado aí do meio. Então a gente tem uma indicação que é um quadrado de 32,2 milímetros. Então eu vou vir aqui, ó. Retângulo de canto central. Aqui, ó. Retângulo central com 3 pontos. Vou criar aqui. Aqui, ó. Olha só, cara. Criei um retângulo do ponto central. O que que ele diz para nós? Que se a gente for olhar o desenho aqui, ó, esse ponto aqui, ou essa linha, ela é vertical. Ele diz que é vertical, ficou vertical. Essa linha aqui, ó, que eu peguei um ponto azul e vi, ela deveria ser na horizontal. Então eu vou clicar na linha e vou dizer que ela é horizontal. Ó, deu uma melhorada. E agora qual que é o lado? 32,2. Dimensão inteligente. 32,2. 32,2. E agora tem esses alívios aqui, ó. Raio 1, diâmetro 2. Claro, né? Se o raio é 1, diâmetro é 2. Então eu vou pegar e vou criar círculos aqui. Círculo aqui, círculo aqui, círculo aqui. Vou dizer que um deles tem diâmetro 2. Aí, mas ficou pequeno, né? Presumo que isso daí esteja errado também, que esse desenho está incompleto. Então eu vou dizer, não vou dizer que tem 2, vou dizer que tem, sei lá, 5. Coerente? Ficou mais coerente, né? Vou dizer que tem 8. Aí, 8. Seleciono esse, seguro o CTRL, ainda segurando CTRL e ainda segurando CTRL, eu seleciono todos os outros. Digo que são iguais. Fechou. Aparar entidades, comando trim. Vou lá e passo tesoura em tudo aqui, ó. Passo tesoura aqui, passo tesoura aqui. Ai, quebrar minhas pernas, cara. Vamos pensar o que eu posso fazer aqui. Ó, vou dizer que todos esses caras aqui são para construção. Para construção, digo que todos são para construção. Então o que que eu fiz? Selecionei todos eles. Eu fiz utilizando o atalho, né? Ó, vou selecionar todos esses caras aqui. Seleciono essa linha, segurando CTRL, segurando CTRL, segurando CTRL. Vou lá e arrasto para baixo para construção. Agora eu vou pegar o comando linha aqui, ó. Vou pegar o comando linha e vou ligar esses caras aqui, ó. Ficou preto.
É porque se eu usar o comando trim, ele vai soltar todas as minhas... Vai soltar todas as minhas restrições, daí vai bagunçar meu desenho. Agora eu uso o comando trim, ó. Corta aqui, 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 corta aqui. E agora, raio 1, diâmetro 2. Agora eu vou adicionar fillet aqui, ó. Muito grande, eu vou dizer que o raio é 1. Raio 1, raio 1. Ah, mas tá pequeno também, né, esse raio aí. Raio 1, raio 1. Fechou? Dá um ok? Outra dimensão que falta, ó. Talvez esse raio aqui não seja 1. Vamos ver se eu só mudar isso aqui, ele muda todos. 3. Muda todos. Excelente. Então eu vou dizer que o raio é 5. Ó. Totalmente definido. Desenho totalmente definido, é isso daí. A gente vai lá pro recurso 3D. Vamos dar volume para esse esboço. 12,7, que é a mesma coisa que meia polegada. Então, recurso 3D, ressalto base extrudado. Dimensão 12,7. Plano médio, que dele bota metade para cima e metade para baixo. E é isso aí. Fechou? Valeu, falou!